Boa noite, irmãos. Paz e a graça de Jesus, amém? Amém. Quero convidar vocês a lermos na primeira carta de João, capítulo 1. Vou ler com vocês do versículo 5 até o verso 10. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Assim diz: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até versículo 10. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por mais este dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite, pela oportunidade de louvarmos o Senhor com toda a liberdade. E agora, Senhor, vem de uma maneira especial através da ação do Seu Espírito Santo, falar conosco mais uma vez e nos revelar a Tua palavra, nos ensinar a Tua palavra. É o que nós pedimos e precisamos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos meditado juntos alguns exercícios espirituais, alguns exercícios da nossa piedade, algumas práticas devocionais que nos aproximam de Deus, que nos aproximam da palavra, que exercitam a nossa espiritualidade de alguma forma. Então, como eu falei, essa é uma série de mensagens que eu estou pregando que eu poderia ficar, como o Flávio diz aqui, o ano todo, porque o que não faltam são exercícios espirituais para nós, e diferentes aspectos da gente olhar esses exercícios espirituais. Alguns a gente tem uma familiaridade maior, outros menos. Hoje eu quero falar para os irmãos de um assunto que não é muito fácil, mas que é de extrema importância para a nossa vida espiritual, que é o exercício da confissão. O exercício da confissão. Será que nós sabemos da importância da confissão de pecados? Como é que isso se aplica à nossa vida? Então, eu escolhi essa palavra de João, que eu acho que é uma palavra clara e maravilhosa no sentido de nos deixar em detalhes e com muita clareza essa dinâmica na nossa vida. Então essa é uma palavra de João muito sincera, é uma palavra relativamente dura em alguns aspectos, e eu quero trazer para nós aqui algumas coisas que nós
aprendemos dessa palavra. Vou tentar dividi-la aqui de uma forma que a gente entenda. João nos dá duas ordens aqui, pelo menos. Andar na luz e confessar nossos pecados. São duas orientações muito específicas que nós devemos fazer. Queria falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, andar na luz. A palavra vai dizer aqui, verso 7, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz. O crente, o cristão, é chamado a andar na luz. E eu fiquei meditando o significado dessa palavra, e o que me veio, irmãos, eu acho que é muito importante para a gente entender esse conceito. Andar na luz significa, basicamente, não tentar esconder o pecado. Andar na luz significa não tentar esconder o pecado. Isso é importante. É diferente, e eu quero fazer essa afirmação aqui, que o andar na luz que Deus quer de nós não é não pecar. É claro que Deus não quer que a gente peque. Mas Ele não espera que nós não pequemos. Porque isso faz parte de nós, da nossa natureza. Andar na luz é não tentar esconder o pecado. O cristão é chamado a ter uma atitude de transparência, de honestidade a respeito de si mesmo, de sinceridade a respeito de si mesmo. A palavra sinceridade é uma palavra interessante. A palavra sincero significa literalmente, originalmente, sem cera. Cera. E a história que se conta da origem da palavra sinceridade é que tinham aqueles que faziam os jarros, os vasos de barro e vendiam, e eventualmente o vaso, por alguma razão ou outra, rachava, tinha um rachado ali, e é claro que aquele vaso estava condenado. Você não queria comprar um vaso rachado. Então, o vaso rachado não podia ser vendido, tinha que ser quebrado, inutilizado. Ou tinha que ser vendido, olha, está rachado, vou fazer mais barato aqui para você. Mas o comerciante desonesto, ele passava uma cera e disfarçava aquele rachado do vaso. E aí as pessoas conheciam, chegavam para escolher um vaso, levantavam um vaso e faziam a pergunta: é sem cera? É bom? É sincero? É verdadeiro? É legítimo? Inclusive havia a técnica de você pegar o vaso, colocar contra o sol, contra a luz, para ver se você enxergava a falha, né, naquele vaso. Andar na luz é isso, é não esconder o erro, não esconder o pecado, não esconder a falha. Nós somos chamados a andar na luz. E como é que se anda na luz? Andando perto de Deus e da sua palavra. Porque o que é a luz? É claro, aqui há uma metáfora. A luz que nos ilumina, a luz que é importante espiritualmente, é a luz do próprio Deus e a luz da sua palavra, da palavra de Deus. Isso ilumina nosso caminho e mostra a realidade sobre nós.
eu gosto de entender a palavra como um espelho. Uma outra metáfora, uma outra imagem. Você abre a palavra e a palavra serve de espelho, porque a palavra mostra quem você é. Recentemente eu pus um espelho lá no nosso quarto, e um espelho desses grandes, de corpo inteiro, que as mulheres gostam muito. Pus lá, arrumei um espaço. Mas pus também algo que era importante, uma lâmpada em cima do espelho. Porque para o espelho corresponder àquilo à sua expectativa que você tem dele, de se ver, se avaliar, você precisa dessas duas coisas, do espelho e da luz. Pouco serve um espelho, por maior que ele seja, por melhor que ele seja, se não houver luz. A luz é que revela o que você quer ver, ou não quer ver, mas te revela. Você pode fazer a sua avaliação, estou bem, não estou, essa roupa está boa, não está, vou trocar, está amassado, está sujo. Então, o espelho e a luz revelam a falha e deixam conscientes da falha. O cristão é chamado a andar na luz, como ele está na luz. Lá na entrada do JV, a gente tem um problema. Tem o portão, tem a rua, tem um poste lá que é nosso, e vira e mexe a gente tenta colocar uma lâmpada ali para iluminar a estrada, a entrada, os alunos que chegam, as pessoas que saem. Mas tem gente ali que quer fazer coisa errada, tem gente ali ou passar drogas, ou fazer alguma coisa que não deve, e essas pessoas vão lá e quebram a lâmpada, jogam uma pedrada na lâmpada, dão um jeito, já até derrubaram o poste. Então a gente acha, nossa, como esse povo odeia a luz. Porque exatamente essa é a lógica. Quem quer fazer coisa errada não gosta de luz. Porque a luz revela o que está errado. Então quem quer ficar à vontade fazendo o que é errado, não quer luz. Porque a luz revela aquilo que está errado. Então a primeira, e essa é importantíssima orientação aqui de João, é andar na luz. É lutar contra isso que existe dentro de nós, que é o desejo de esconder. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente está explicando esse texto aqui. A segunda ordem, a segunda orientação que nós temos direta nesse texto é a de confessar os nossos pecados. Eu estou aqui hoje falando um pouco do exercício da confissão. E o verso 9 é esse verso que a gente conhece muito bem, de cor. Um verso que resume essa salvação que se efetiva na nossa vida, da nossa relação com o pecado e com Deus. E João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui, eu quero enfatizar aqui com vocês o que nos é pedido. O que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude? O que deveria fluir de nós? A atitude de confessar o nosso pecado. E para definir o que é confessar o pecado, é bom a gente falar o que não é confessar o pecado. Confessar o pecado não é ser pego em pecado.
Porque a atitude da confissão é muito menos... Acontece muito menos do que a gente pensa. O que acontece geralmente com as pessoas, elas são pegas em pecado, ou em erro, ou em um crime. Pouco se confessa. Aqui não está dizendo de quem é punido pelo pecado, castigado ou disciplinado. Aqui fala da confissão. E confessar, meus irmãos, é se entregar. É admitir. É dizer, eu fiz. E dizer, eu sou. Então, é claro que isso é uma obra de conversão. É uma obra do Espírito Santo em nós, porque o ser humano não admite. O ser humano não admite erro assim, dessa forma. Eu fiz, a culpa é minha. Eu sou desse jeito. Sou eu. Porque aqui há necessidade, nessa confissão cristã, há necessidade de demonstrar arrependimento. O arrependimento é esse ato de confissão, somado a uma consciência, uma tristeza, fiz, sou, não deveria ter feito e não quero ser dessa forma ou não quero fazer de novo. Isso é uma confissão legítima, cristã. Eu estava pensando essa semana, meu sonho era ver um político corrupto fazendo uma confissão dessas assim. Eu fiz, eu roubei tudo isso. Irmãos não é irmãos que eles falam. Povo, né? Fui eu mesmo, fui eu que roubei tudo isso aí, eu aceitei todas essas propinas. Sou eu. Eu sou o problema desse governo. Seria um sonho, né, a gente ver Porque, nossa, até cansa. A gente tenta acompanhar um pouco os noticiários, a Lava Jato, tal, até cansa. Vai os denunciados. E é sempre a mesma conversa. Ninguém admite nada, não fui eu, não tem que... Mas a gente espera a admissão de pecado, de erro, de culpa de quem não conhece a Deus ou de quem não tem a ação do Espírito Santo. Não vai acontecer mesmo. As pessoas vão morrer negando. Não fui eu. Isso é injusto. Está tudo, né, mais que provado de que foi. Mas, irmãos, e nós? Porque aqui, e o que é interessante aqui na palavra de João é que ele não usa a segunda pessoa, ele não usa a terceira pessoa, vocês, ele não usa eles, precisam confessar, a igreja, ele usa sempre a primeira pessoa do plural. Isso aqui é complicado, ele está dizendo nós. Se nós confessarmos, se nós negarmos que temos pecado, se nós, ele está falando de nós, o papo aqui é igreja. Se as pessoas lá fora admitem o que fizeram ou não é a conversa. A conversa aqui é se nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel, justo. E eu vou voltar a isso novamente no final. Então,
duas atitudes aqui necessárias e pedidas a nós: andar na luz e confessar os nossos pecados. Agora, pode ser que isso não aconteça, pode ser que essa não seja a nossa realidade, pode ser que a gente resista em estar nesse estado de viver na luz e confessar os nossos pecados. E aí João, de uma maneira muito didática, ele vai dizer: quando nós não estamos em confissão diante da luz de Deus, então nós estamos em algum estado aqui que ele vai dizer, nos enganando. Três coisas aqui que ele vai dizer, que nós estamos fazendo: nos enganando, mentindo e fazendo de Deus mentiroso. Se eu e você não estivermos em confissão de pecado, e eu vou tentar explicar isso daqui a pouco, quer dizer, não é que você um dia na sua vida confessou o seu pecado, isso aqui é um estado, é a gente estar em confissão de pecado, admitindo de forma permanente. Ou nós estamos nos enganando, ou mentindo, ou fazendo Deus de mentiroso, ou todas essas três coisas. Vamos lá. Nos enganando. Nos enganamos. Verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. João faz uma afirmação aqui muito clara. Quem diz que está sem pecado, primeira coisa, se acredita nisso, se a pessoa que diz eu estou sem pecado acredita nisso, que está sem pecado, só tem uma alternativa segundo João: você está enganado. Você está enganado sobre você mesmo. Você simplesmente não se conhece. Se você está sendo honesto, você não se conhece. Essa é a primeira afirmação dele. Salmo 19 vai dizer, vai refletir, vai fazer a pergunta: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Achar que se está sem pecado ou que se é justo. Porque essa coisa da gente falar estar sem pecado é um pouco complicado. Mas se eu perguntar para você, você se acha uma pessoa justa? Essencialmente justa? Talvez você vai dizer, sim, eu me acho uma pessoa justa. E aí eu vou dizer, nem tanto. Talvez você se diga justo comparando com algumas pessoas que você se conhece, com gente que rouba os outros, que age de forma corrupta. Mas nos critérios de Deus, nós não somos justos. A palavra diz que não há nem um justo sequer na terra entre os homens. Que o único justo que habitou entre nós, no nosso meio, foi o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, pensa nisso, guarda esse versículo. Existe uma possibilidade muito grande de você estar enganado sobre você mesmo. Saulo, por exemplo, pensava que era um soldado a serviço de Deus. Ele perseguia os cristãos e tudo o que ele fez foi em nome de Deus, achando que Deus estava satisfeito com ele, que ele estava sendo essa mão da justiça de Deus que iria calar a boca desses hereges, desses que querem deturpar a glória de Deus no templo de Jerusalém. Saulo tinha convicção de que ele estava certo, e só foi quando Deus teve aquele encontro com ele marcante na estrada para Damasco, né, a conversão de Saulo, que ele cai por terra e o Senhor Jesus o confronta: Saulo, por que me persegues?
E aí ele conhece a Jesus, e aí ele descobre a verdade sobre ele. Que ele não era justo, que ele não estava servindo a Deus, que ele estava servindo o Deus da cabeça dele. E que a vida dele era uma vida de morte. Mas o que eu estou falando para vocês aqui é alguma coisa preocupante, né? Então, eu acredito que essa atitude aqui demonstrada nesses versos conhecidos do Salmo 139 nos ajudam a agir de uma forma correta. O que é? Desconfie de você mesmo. E peça a Deus que sonde a sua vida e revele, traga luz. Traga luz para que o mal e o seu pecado seja revelado a você. O salmista diz, e nós conhecemos essa palavra, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ele pede essa revelação de Deus. E essa palavra sonda-me, né? Ela é muito forte. Deus coloca uma sonda. Né? Esses exames médicos invasivos colocam sonda na gente, que é para olhar alguma coisa que não dá para ser visto a olho nu. E aí a gente pede, Senhor, sonda o meu coração, meu interior. O que te ofende? O que eu ainda não entendi, não caiu a minha ficha, mas que é mal dentro de mim. Para que eu não me iluda e não me engane sobre mim mesmo. Então essa é a primeira questão importante. Lembre aqui, luz e espelho. É o que nós precisamos para não nos enganar. Luz e espelho. A palavra de Deus é luz e espelho para nós. Ela nos revela a verdade. A segunda atitude e possibilidade daqueles que não estão em confissão de pecado é de mentir. João diz: se afirmamos que temos comunhão com Ele, Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mentimos. Vem logo a pergunta, mentimos para quem? Mentimos para Deus? Faz algum sentido a gente mentir para Deus? Sabendo que Deus nos conhece, sabe nossa vida. Mentimos. É claro que essa mentira é uma mentira diante de Deus, mas quando eu reflito sobre essa vida mentirosa, é claro que isso se reflete na comunidade dos discípulos. Nós mentimos para os nossos irmãos. Quando nós dizemos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, e andar nas trevas significa esconder o nosso pecado, nós estamos mentindo. Para Deus? Não. Para a comunidade dos discípulos. Para a igreja. O ambiente religioso é o ambiente mais propício para viver a mentira da falsa comunhão. Mais propício. Aqui eu lembro do texto de Lucas 18, 11, do fariseu que orava lá no templo. Você deve lembrar, Jesus conta essa história. O fariseu
em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Depois ele diz, né, eu jejuo não sei quantas vezes por semana, dou minha oferta, faço isso, faço aquilo. Duas coisas sobre esse homem. Uma, ele está enganado sobre si mesmo. Aquilo que nós acabamos de falar, ele acha que é bom, ele acha que é justo, mas ele está enganado sobre si mesmo. Mas aqui soma-se uma segunda questão, ele mente sobre si. Porque ele procura demonstrar exteriormente alguma coisa que ele não é. Mentir significa fingir, encenar, aparentar. Aqui é a santidade de fachada, de discurso. E por isso que eu falo, o ambiente religioso é o ambiente mais convidativo para essa mentira. Porque quem está lá fora, de repente numa situação promíscua qualquer, num bailão, num prostíbulo, não está tentando parecer ser aquilo que ele não é. Ele está admitindo, optando pelo pecado, pelo erro, por aquele caminho, mas eu não estou enganando ninguém. Agora, no ambiente religioso, a gente pode estar tentando esconder alguma coisa que nós não somos, de fato, dentro do nosso interior. Então, João diz, cuidado. Eu posso estar escondendo, mentindo à comunidade. E aí vem um texto aqui, uma palavra de Tiago, que diz, preste atenção nessa palavra: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esses são esses dois lados, os dois caminhos. Há a opção de esconder meu pecado e mentir, e fingir, e encenar, ou há essa outra opção, que é a de admitir, confessar. E aqui agregamos esse novo exercício, que talvez seja um dos exercícios mais difíceis da vida cristã. Presta atenção no que estou dizendo. Esse talvez seja um dos exercícios mais difíceis da vida cristã. Confessar os nossos pecados para o nosso irmão. Pastor, mas não é para Deus que nós confessamos? É para Deus que nós confessamos, mas segundo a palavra, é para o irmão que nós confessamos também. E olha, a responsabilidade da comunidade, da fé, da igreja. A confissão aqui é uns aos outros. Sabe por quê? Porque nós, protestantes, evangélicos, cremos que nós não temos mais a mediação do sacerdote. Se você é protestante nem se usa mais essa palavra, né? A maioria aí da nova geração não é protestante, nem sabe o que é isso. Se você é evangélico, você vai entender isso, e isso faz parte de uma doutrina que faz parte da sua fé. Nós não cremos na mediação do sacerdote. Se você crê na mediação do sacerdote, tem igreja sim, você vai para a igreja católica. E na igreja católica se confessa ao sacerdote.
Ele ouve a confissão de pecado e perdoa, passa a penitência, orienta, faz o que ele... Nunca fui católico, não sei nem exatamente o que se faz. Mas o cristão evangélico entende a palavra e não tem mais mediação do sacerdote. Quem é a sua mediação agora é o irmão. Não é nem o pastor. O pastor, o líder, e eu estou aqui à disposição de qualquer um que precisar, mas teologicamente você não precisa de um pastor para se confessar. Você precisa de um irmão na fé. Entende que grande responsabilidade que nós temos uns para com os outros? E a palavra de Deus ainda vai dizer, Jesus ainda vai dizer que se vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Quer dizer, somos ministros do perdão de Deus uns para com os outros. Mas como eu falei, que exercício difícil. Que liberdade e que comunhão eu tenho que ter com o meu irmão para poder falar dos meus pecados para ele e deixar que ele ore por mim, como diz Tiago, para que eu seja curado. Mas igreja é isso. Igreja precisa ser isso. Igreja tem que ter essa característica e esse ambiente. Então, abandonar a mentira, trocar pela confissão, e a minha relação com o meu irmão é uma relação em que meu pecado não é escondido, mas confessado. Por último aqui, João fala de uma terceira possibilidade também, que é de fazer de Deus um mentiroso. Verso 10, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu acho, daqui desse texto, essa palavra mais difícil de compreender. E aí que eu penso que essa atitude de fazer de Deus um mentiroso seria a atitude de enfrentar a Deus. Bom, se eu não estou enganado sobre mim mesmo, se eu acredito na minha própria justiça, e o mundo está desse jeito, então o problema deve estar em Deus. Se falta justiça em alguém, deve ser em Deus. Isso parece absurdo de dizer assim, mas o que a gente mais ouve aí fora é gente questionando Deus. Não, se as coisas fossem como os crentes dizem, como a Bíblia diz, e se Deus fosse amor, e se Deus fosse justiça, e se. Então Deus não é nada do que vocês estão falando, como disse o Flávio aqui. Então Deus é uma piada. São as pessoas que assumem um papel de Jó. O que Jó fez? Não sei quantos já leram, já mergulharam nesse livro denso e difícil que é o livro de Jó. Jó entrou por essa vereda de questionar a Deus. Você pode ir por esse caminho. Eu vou te dizer que esse é o pior caminho possível de se escolher, né? Jó 40, 1 e 2, por exemplo, diz assim: o Senhor disse a Jó, aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. E Jó tem... A gente defende muito Jó, mas Jó é aquele que em algum momento da sua vida disse: eu quero que Deus me prove que eu estou errado. Ah, coitado dele. Mas ouviu, viu? Ouviu muito por questionar a Deus, a justiça de Deus, e se achar justo diante de Deus. Mas há quem faça exatamente isso, quem questione o próprio Deus. Se tem alguma coisa errada nesse mundo, e se Deus não faz nada, o problema está em Deus. Olha. E aí, meus irmãos, então que nós voltamos à atitude que nos é convidada a ficar.
para que a gente não se engane, para que a gente não minta com a nossa vida, para que a gente não acuse Deus do que a gente não pode acusá-lo, onde nós devemos ficar? Verso 9. Nós devemos confessar os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Duas coisas são ditas aqui. Que Ele perdoa os nossos pecados. Perdoa o pecado confessado, admitido, arrependido. Ele perdoa em Cristo Jesus. Ele perdoa, Ele apaga. Nós pouco sabemos desse perdão, porque o nosso perdão é sempre um perdão parcial, é um perdão. Mas Deus perdoa. A forma talvez mais clara da gente entender como é que Deus nos vê depois da salvação, é o que Paulo tenta explicar, que nós estamos em Cristo. E quando Deus me vê, Deus vê a Cristo. É isso. Ele vê a justiça de Cristo em mim. Não a minha própria, a de Cristo que é colocada em mim. E é esse o perdão, esse é o nível de perdão que nós experimentamos. É apagar completamente a culpa. Só que aqui tem mais uma coisa que a salvação faz conosco. Ele, o Senhor, o Espírito, nos purifica de toda injustiça. Aqui é esse processo de santidade que acontece conosco. Nós somos, de fato, purificados. Então, quando eu admito quem eu sou, o que eu faço diante de Deus, e confesso e me arrependo, o Senhor me perdoa. E a partir do momento que eu decido viver sob essa luz e digo assim, Deus, olha, eu não vou mais esconder quem eu sou, o que eu sou. Ilumina a minha vida. Esse processo vai nos transformando. Vai nos purificando da injustiça. Isso não acontece da noite para o dia. Não acontece. É por isso que os crentes às vezes gostam de coisas externas para mostrar a sua espiritualidade, porque daí é mais fácil. A gente fica até satisfeito e iludido. O cara se converte, aí ele corta o cabelo, veste um terno, põe uma gravata, muda o palavreado, pronto, foi transformado. É uma nova criatura. São só aspectos externos. O que tem que ser purificado está lá dentro, tem a ver com egoísmo, tem a ver com ódio, tem a ver com inveja, tem a ver com tantas, aquelas obras da carne. Não adianta, amigão, um terno novo não vai te fazer santo. Cabelo curtinho, sei lá. Então, há esse processo de purificação, mas eu tenho que andar na luz e tenho que me manter com essa atitude de confissão diante de Deus. Ele perdoa e Ele purifica. Como eu falei aqui, meus irmãos, esse é um exercício difícil, duro, mas é necessário. Às vezes eu fico perguntando, né, a gente não tem o hábito litúrgico de fazer o momento de confissão. Algumas igrejas fazem todo o culto, acham isso importante, o momento de confissão. Mas eu falo, não, a gente não faz, a gente devia fazer. Por outro lado, eu penso também, aquilo que a gente faz sempre de forma ritual, se torna, às vezes, só um ritual. Pouco adianta a gente fazer aqui um momento de confissão se não há arrependimento, se não há reconhecimento de quem nós somos de fato. E isso é extremamente necessário. Precisa ser legítimo, precisa ser sincero.
Por isso, um exercício que eu quero que você pense, que você leve para casa, que você medite com muito carinho antes de colocá-lo em prática, mas leve isso em oração. Nós lemos aqui Tiago: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Eu gostaria que você pensasse no desafio de encontrar alguém, um irmão, uma irmã, onde você pudesse abrir seu coração e falar das coisas da sua vida, daquilo que você já sabe que desagrada a Deus. É claro que essa pessoa tem que ser muito bem escolhida, né? Mas pense nisso como um exercício espiritual de admissão. Deixe que essa cura que vem através da igreja, do Espírito Santo, possa... Irmãos, Tiago fala de cura. Eu fico pensando aqui, talvez tem muita gente doente, e a sua doença é pecado não confessado. São cargas que a pessoa carrega sozinha. Eu estava lendo essa semana um teólogo, um pastor, e ele estava falando sobre essa confissão de pecados aos irmãos. E aí, em um determinado momento, ele pergunta assim: por que que a gente muitas vezes acha mais fácil confessar o nosso pecado a Deus do que ao nosso irmão? E aí ele nos faz pensar, faz algum sentido isso? Seria nosso irmão mais justo que Deus? Não. Seria o nosso irmão mais compassivo do que Deus? Não. Por que que a gente acha? A gente não tem o... Por quê? E aí ele faz a seguinte pergunta, a seguinte consideração. Será que a gente confessa os nossos pecados a nós mesmos, achando que confessamos a Deus? Ele diz. E será que nós absolvemos a nós mesmos, achando que foi Deus que nos absolveu? E aí ele completa dizendo, a autoabsolvição não leva ao rompimento com o pecado. Quando eu confesso para mim mesmo e eu mesmo me absolvo, isso não me afasta do pecado. Ou seja, Deus não entrou nesse processo. É uma boa coisa para se pensar. Por isso, quando eu envolvo o meu irmão e o autorizo a, em nome de Deus, ouvir minha vida e ministrar cura sobre a minha vida e perdão, alguma coisa espiritual aqui acontece. E eu queria, em nome de Jesus, que você guardasse essa minha palavra e pensasse muito sério sobre isso. Tenha na sua vida um confessor. Alguém, que não precisa ser sempre, mas alguém que em algum momento você possa chegar, por favor, vem cá meu irmão, minha amiga, meu amigo, eu preciso desabafar. Eu preciso falar de coisas que eu vivo, eu preciso falar de coisas que eu sinto, eu preciso falar de tentações que eu tenho. Eu preciso falar de coisas que eu fiz, eu preciso falar de coisas que eu quase fiz. E ter um ouvido que te fala, fala meu irmão, eu vou orar com você, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, vou interceder por você. Você já fez isso alguma vez? Nós precisamos disso. Orem uns pelos outros para serem curados.
diz o Senhor. Eu quero terminar lendo um salmo com vocês, que é o Salmo 32. Eu tive a mesma ideia que o José, né, de ler juntos. Então eu vou convidar você a ficar em pé. Acho que a gente consegue ler aqui, né? Para ler a mesma versão, se você tem a NVI aí, quiser abrir na sua Bíblia. O Salmo 32 é um salmo de confissão. É um salmo de alguém que encontrou a paz, porque resolveu admitir que é pecador. Então é uma experiência de libertação, uma experiência de renovação, aqui que, né, Davi compartilha conosco, de perder esse peso da culpa sobre as costas através da confissão, através da reconciliação com Deus. Então nós vamos ler, eu quero que a gente leia todos juntos, pausadamente, sem pressa. Vamos ler esse salmo juntos. Vamos lá? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Coloque em nós, a cada dia, esse coração pronto a reconhecer sua culpa diante do Senhor. Queremos pedir perdão por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos feito diante de Ti. O Senhor nos conhece, não podemos esconder nada de Ti. Mas muitas vezes escondemos da comunidade dos discípulos, da igreja, dos nossos irmãos, tentamos parecer ser aquilo que não somos. Nos perdoa. Coloca mais da Tua luz sobre nós. Que a Tua luz revele o que está encoberto e que a Tua luz nos leve à restauração, à santidade, à purificação. Ó Senhor, que cada um de nós possa de fato se apegar à Tua palavra
que é a verdade e que nos renova. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém.